Você já parou para pensar em como um dia que parecia perfeito pode virar um pesadelo? Era um sábado ensolarado e um garoto estava feliz, saboreando seu sorvete e sonhando com a diversão no parque. Mas em poucos minutos, ele viu seu mundo virar de cabeça para baixo, quando a injustiça e o preconceito mostraram sua face mais cruel. Essa não é apenas uma história de dor, mas de luta, coragem e transformação. E aí, do outro lado da tela, você consegue imaginar como é passar por algo assim? Segure firme, porque essa história pode mudar a maneira como você vê o mundo. Antes de começarmos, quero pedir uma coisa. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O que você vai ouvir hoje pode tocar seu coração e abrir seus olhos. Vamos juntos nessa? Era um sábado e eu estava ansioso. Meu pai tinha prometido que íamos ao parque depois do almoço. Enquanto ele trabalhava na delegacia, mamãe e eu fomos buscar um sorvete. O sol estava forte e eu tinha certeza de que nada podia estragar aquele dia. Eu estava segurando meu sorvete, tentando não deixar derreter rápido demais, quando avistei um grupo de meninos jogando bola na praça. Pedi à mamãe para brincar um pouco. Ela assentiu, mas avisou: "Só um pouquinho, tá? Não vai longe." Eu mal havia começado a correr atrás da bola quando ouvi o som de uma sirene e vi uma viatura parar bruscamente na calçada. 2 policiais desceram rapidamente com uma expressão que não parecia amistosa. Olhei para os meninos ao meu redor, todos da minha idade, mas a atenção deles estava voltada para mim. "Ei, garoto, vem aqui!" Um dos policiais gritou. Minha barriga gelou. Não fiz nada de errado, mas mesmo assim fiquei com medo. Antes que pudesse reagir, um deles se aproximou e a primeira coisa que ele fez foi segurar meu braço com força. "O que você está fazendo aqui? Tá sozinho?" Ele perguntou, enquanto o outro já preparava um spray de pimenta. Eu queria responder, mas minha voz parecia ter sumido. Mamãe não estava longe, mas antes que ela percebesse, o spray foi disparado contra o meu rosto. Senti uma queimação insuportável, como se o mundo tivesse virado fogo e escuridão ao mesmo tempo. Caí no chão chorando, enquanto ouvia minha mãe gritar: "O que vocês estão fazendo? Ele é só uma criança!" A dor era tão grande que mal percebi o silêncio que veio em seguida. Só ouvi uma voz firme, uma voz que conhecia bem e que normalmente me fazia sentir seguro. "O que está acontecendo aqui? Por que meu filho está no chão?" A voz do meu pai cortou o ar como um trovão. Mesmo com os olhos ardendo e sem conseguir enxergar direito, reconheci seu tom imediatamente. Era a voz que ele usava quando sabia que algo estava muito errado. Os policiais, que até então pareciam tão confiantes, ficaram em silêncio por alguns segundos. Ouvi um deles balbuciar: "Seu filho?" "É, meu filho," meu pai respondeu, a raiva contida, mas evidente. "Quem deu ordem para vocês usarem spray de pimenta numa criança?" Senti mãos gentis me levantando. Era minha mãe, desesperada, tentando me limpar com um lenço. Eu ainda não conseguia abrir os olhos, mas escutava tudo. "A gente pensou que..." Um dos policiais começou, mas meu pai o interrompeu. "Pensaram o quê? Que uma criança de 8 anos era uma ameaça? Porque só isso explicaria o que acabaram de fazer." Minha mãe estava ao meu lado tentando me acalmar. Mesmo com a ardência, comecei a perceber que algo estava diferente no tom dos policiais. Eles não pareciam mais no controle da situação. "Senhor, nós não sabíamos..." O outro tentou justificar, mas meu pai cortou novamente. "Não sabiam porque não perguntaram." A voz dele subiu mais um pouco. "Vocês viram a cor da pele dele e decidiram agir. Decidiram que ele não merecia o mínimo de respeito. A gente achou que ele estava sozinho e..." Tentou o policial mais novo, a voz trêmula. "E achou errado. Agora vocês vão explicar isso para o chefe, porque eu não vou deixar isso passar."
Senti meu pai me pegar nos braços, segurando-me com cuidado. Mesmo sem conseguir enxergar direito, senti a segurança de estar com ele. Papai, consegui murmurar, a voz falhando por causa do choro. Estou aqui, filho. Está tudo bem agora. Mas eu sabia que não estava. Mesmo com meu pai ali, sentia uma mistura de medo e vergonha. Eu não entendia por que aquilo tinha acontecido comigo. Por que eles decidiram que eu era um problema, mesmo sem ter feito nada? Enquanto meu pai me carregava até o carro, ainda ouvia as vozes baixas dos policiais tentando se explicar. Mas meu pai não deu atenção. Ele só queria cuidar de mim. De volta à delegacia, o silêncio no carro foi pesado. Minha mãe segurava minha mão, enquanto meu pai dirigia com o rosto sério, os lábios apertados. Quando chegamos, ele não perdeu tempo. Subiu direto para a sala do chefe, ainda me carregando. O chefe de polícia era um homem grande, com uma voz grossa. Ele ficou visivelmente desconfortável quando viu meu estado e ouviu o relato do meu pai. Isso é inadmissível, o chefe começou, mas meu pai o interrompeu. Não quero só palavras, quero ação. Não vou aceitar que meu filho passe por isso de novo, e muito menos que outras crianças passem por isso. Eu não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que meu pai estava lutando por mim. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor física ainda estava lá, mas o sentimento de injustiça era ainda maior. O que aconteceu depois? Bem, essa é uma história que marcou minha vida para sempre. Na sala do chefe de polícia, o ar parecia pesado. Meu pai estava em pé, segurando minha mão com firmeza. A dor nos meus olhos ainda era insuportável, mas o que mais doía era a sensação de ter sido tratado como menos do que uma criança, como se eu não fosse nada além de uma ameaça. O chefe olhou para mim e depois para meu pai, visivelmente desconcertado. Rodrigues, eu entendo que você está irritado, mas vamos tentar resolver isso com calma. Com calma? Meu pai respondeu, sua voz carregada de raiva. Meu filho foi atacado por 2 homens que juraram proteger a comunidade. 2 homens que viram uma criança negra brincando e decidiram que ele era perigoso. Isso não é só abuso de poder, chefe. Isso é racismo. A palavra ficou no ar como uma pedra atirada em um lago calmo. Mesmo com os olhos ardendo, percebi que o ambiente mudou. O chefe de polícia suspirou, tentando encontrar uma forma de contornar a situação. Precisamos investigar os fatos antes de usar termos como racismo. Meu pai o interrompeu novamente. Chame pelo nome certo. O que mais explica eles ignorarem todas as outras crianças e atacarem o único menino negro ali? Não há outra explicação, e você sabe disso. Eu apertava a mão do meu pai com força, tentando encontrar algum conforto. Não entendia tudo, mas sabia o que era racismo. Já tinha ouvido a palavra antes, nos noticiários e nas conversas dos meus pais. Sabia que era algo que fazia as pessoas me olharem de maneira diferente, algo que meu pai dizia que eu precisaria enfrentar na vida, mesmo que não fosse justo. Rodrigues, eu prometo que isso será investigado. A voz do chefe agora era mais firme. Não vamos tolerar esse tipo de comportamento no nosso departamento. Não quero promessas vazias, meu pai respondeu. Quero ação. Quero que esses 2 policiais sejam responsabilizados. Porque se não forem, isso vai continuar acontecendo. E eu não vou permitir que meu filho cresça acreditando que a polícia é inimiga dele. Nesse momento, o chefe de polícia olhou diretamente para mim. Filho, eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. Isso não deveria ter acontecido. Eu não sabia o que responder. Ainda estava assustado e confuso. Mas naquele momento eu entendi algo importante. Meu pai não estava apenas defendendo a mim. Ele estava defendendo todos os meninos como eu. Todos aqueles que já haviam sentido na pele o peso do racismo. Nos dias que se seguiram, a história ganhou força. Meu pai não ficou em silêncio.
Ele levou o caso à frente, denunciando o comportamento dos policiais e exigindo que o departamento revisasse seus protocolos. Alguns colegas de trabalho o apoiaram, mas outros ficaram desconfortáveis. "Você está manchando a imagem da corporação", ouvi um deles dizer uma vez enquanto eu esperava no corredor. "Não, estou limpando o que já está sujo", meu pai respondeu sem hesitar. Na escola, alguns dos meus colegas também começaram a agir de forma diferente. Alguns me olhavam com pena, enquanto outros evitavam falar comigo. Uma vez, no recreio, um garoto me perguntou: "É verdade que os policiais te atacaram porque você é negro?" Eu não soube o que responder, mas naquela noite perguntei ao meu pai: "Papai, por que eles fizeram aquilo comigo? Foi mesmo por causa da minha cor?" Ele me abraçou forte e respondeu: "Filho, o racismo é algo que infelizmente ainda existe no mundo, e algumas pessoas deixam seus preconceitos cegarem o que realmente importa, o caráter e a humanidade de cada pessoa. O que aconteceu com você foi injusto, mas vamos lutar para que isso não aconteça com mais ninguém." A partir daquele dia, algo mudou em mim. A dor e o medo deram lugar a algo mais forte. A vontade de nunca ficar calado diante do racismo, de nunca deixar que outras crianças passassem pelo que eu passei. E assim, o que começou como uma injustiça transformou-se em uma luta que meu pai e eu prometemos enfrentar juntos. Algumas semanas depois do incidente, meu pai organizou uma reunião na comunidade. Ele dizia que o racismo não era apenas algo individual, mas um problema estrutural que precisava ser exposto e combatido. A escola cedeu o auditório e, no dia marcado, ele subiu ao palco com o microfone nas mãos. Eu estava sentado na primeira fila, ainda me recuperando do trauma, mas determinado a apoiar meu pai. Mamãe estava ao meu lado, segurando minha mão. "Boa noite a todos", meu pai começou, sua voz firme e cheia de emoção. "Estamos aqui hoje porque algo muito grave aconteceu. Meu filho de 8 anos foi atacado por policiais que deveriam protegê-lo. Mas mais importante, estamos aqui porque isso não é um caso isolado. Esse é o reflexo de um problema muito maior, o racismo institucional." As pessoas na plateia murmuraram entre si. Alguns balançaram a cabeça em concordância, outros pareciam desconfortáveis. "Muitos de vocês me conhecem", ele continuou. "Eu sou policial há mais de 15 anos. Sempre acreditei na importância do nosso trabalho, mas também sempre soube que o sistema que sirvo tem falhas profundas. Hoje, estou aqui como pai, como cidadão e como homem negro que não vai mais aceitar essas falhas." Ele olhou para mim e fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Meu filho está aqui hoje porque teve sorte. Mas quantas crianças, quantos jovens não têm a mesma sorte? Quantos têm suas vidas destruídas pelo preconceito e pelo racismo?" Eu vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas, enquanto outras murmuravam em aprovação. Meu pai continuou: "O racismo não é só um problema de quem sofre, é um problema de toda a sociedade. E cabe a todos nós combatê-lo, seja nas ruas, nas escolas ou dentro da própria polícia." Quando ele terminou, a sala se encheu de aplausos. Algumas pessoas vieram nos cumprimentar, outras ofereceram ajuda, mas, no meio da multidão, percebi algo estranho. 2 dos policiais que haviam me atacado estavam ali. Eles não estavam uniformizados, mas eu os reconheci imediatamente. Meu coração começou a bater mais rápido e apertei a mão da mamãe. Meu pai também os viu, mas manteve a calma. Eles se aproximaram devagar, com olhares hesitantes. "Rodrigues", um deles começou parecendo nervoso, "nós viemos porque queríamos pedir desculpas." O outro completou: "O que fizemos foi errado. Não temos desculpa para nossas ações, mas queremos assumir a responsabilidade e aprender com isso." Meu pai ficou em silêncio por um momento, olhando para eles com seriedade. Finalmente ele falou: "Pedir desculpas é um começo, mas palavras não significam nada sem ação.
O que vocês estão dispostos a fazer para garantir que isso nunca mais aconteça? Os dois se entreolharam, claramente sem saber o que responder. Foi então que minha mãe, que raramente falava em público, interveio. A mudança começa quando vocês param de ser cúmplices do sistema que permite esse tipo de comportamento. Isso significa se posicionar, denunciar colegas que agem errado e trabalhar para educar outros policiais. Os policiais assentiram lentamente, parecendo genuinamente arrependidos. Nós vamos tentar, um deles disse. Obrigado por nos dar essa chance. Enquanto eles saíam, meu pai se abaixou na minha altura e olhou nos meus olhos ainda vermelhos do incidente. Está vendo, filho? A luta contra o racismo é difícil, mas as pessoas podem mudar. Isso não apaga o que fizeram, mas mostra que podemos construir um futuro diferente, mesmo que seja um passo de cada vez. Naquele momento, eu soube que meu pai estava certo. A luta seria longa, mas eu não estava sozinho. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar. Meu pai não ficou só nas palavras. Ele começou a liderar iniciativas dentro do departamento de polícia para discutir racismo e preconceitos. Foi criado um programa de treinamento obrigatório sobre abordagens humanizadas, e ele insistiu para que cada oficial passasse por isso, incluindo os dois que haviam me atacado. Eu não entendia completamente na época, mas percebia que o trabalho dele era difícil. Alguns colegas o criticavam pelas costas, dizendo que ele estava tentando estragar a irmandade da polícia. Outros diziam que ele estava exagerando, que não era sobre racismo, era sobre segurança. Mas meu pai nunca recuou. Se ser seguro significa tratar pessoas negras como culpadas até prova em contrário, então o sistema está errado, e não eu, ele dizia. Ao mesmo tempo, meu pai fazia questão de me incluir em tudo o que podia. Ele queria que eu soubesse que a mudança começava com coragem, mesmo que o medo estivesse presente. Filho, você pode ser pequeno agora, mas sua voz é grande. Nunca deixe ninguém te calar. Alguns meses depois do incidente, houve uma audiência pública organizada pelo Departamento de Polícia para debater casos de racismo e abuso. Meu pai foi convidado como palestrante e ele pediu para que eu o acompanhasse. No início, eu fiquei nervoso. Ainda tinha medo de ver os policiais que me machucaram. E a ideia de estar em um ambiente cheio de adultos discutindo algo tão grande me assustava. Mas meu pai me garantiu que era importante. Você é parte dessa história e sua presença é poderosa. No dia da audiência, a sala estava lotada. Havia jornalistas, líderes comunitários, policiais e até algumas pessoas que tinham criticado meu pai abertamente. Quando chegou sua vez de falar, ele subiu ao púlpito e todos os olhos se voltaram para ele. Eu poderia começar dizendo que estou aqui como policial, mas hoje quero falar como pai. Ele começou com a voz firme. Há alguns meses, meu filho foi vítima de um ato brutal de racismo. E mesmo depois de tanto tempo, ele ainda sofre as consequências disso. Meu pai fez uma pausa e olhou para mim. Ele é apenas uma criança, mas a realidade é que o racismo não respeita a idade. Ele não respeita nada. Ele ataca onde encontra espaço para crescer. E hoje, meu objetivo é garantir que nosso sistema não continue sendo esse espaço. Eu vi algumas pessoas assentindo, enquanto outras permaneciam imóveis, com expressões difíceis de interpretar. Foi então que meu pai fez algo inesperado. Ele pediu para que eu subisse ao palco. Meu coração disparou, mas ele sorriu para mim e disse: "Você consegue, filho." Com as pernas tremendo, caminhei até ele e segurei sua mão. Ele se abaixou um pouco e me entregou o microfone. "Pode dizer o que quiser." Ele sussurrou. Por um momento, fiquei em silêncio, olhando para as pessoas à minha frente. Então, respirei fundo e falei: "Eu não entendi por que eles fizeram aquilo comigo. Eu só queria brincar, não era justo." Minha voz falhou, mas continuei. "Eu ainda tenho medo.
Mas meu pai me disse que a gente não pode ter medo de lutar contra o racismo, então eu não vou. A sala ficou em silêncio. Depois, uma salva de palmas começou, crescendo até preencher todo o espaço. Aquele momento foi o início de algo grande. A fala do meu pai e a minha pequena contribuição tocaram muitas pessoas. A história foi parar em jornais e nas redes sociais, e o incidente levou a mudanças reais no departamento de polícia, incluindo a demissão de um dos policiais envolvidos e a transferência do outro para um programa de reeducação. Mas mais importante, a comunidade começou a se unir mais. Grupos de discussão foram formados, e pessoas que antes tinham medo de falar começaram a compartilhar suas próprias histórias de racismo. Para mim, o medo nunca desapareceu completamente, mas ele foi substituído por algo mais forte: a vontade de fazer a diferença. Papai, quando eu crescer, quero ser como você, eu disse um dia. Ele riu e respondeu: não, filho, quero que você seja melhor. E eu prometi a mim mesmo que seria. Com o passar do tempo, a luta do meu pai começou a causar mais impacto. O departamento de polícia implementou medidas mais rigorosas para combater abordagens discriminatórias, e ele foi nomeado líder de uma nova divisão de relações comunitárias. Apesar disso, nem todos viam essas mudanças como algo positivo. Alguns colegas passaram a evitá-lo. Outras pessoas, dentro e fora da corporação, começaram a chamá-lo de traidor por expor os problemas internos da polícia. Um dia, ouvi meu pai conversando com minha mãe na cozinha. Estou cansado, mas não posso parar. Eles acham que é sobre atacar a instituição, mas é sobre salvar vidas. Você não está sozinho, amor, minha mãe respondeu com a voz firme. Estamos todos com você, principalmente o nosso filho. Ela tinha razão. Mesmo sendo uma criança, eu sabia que a coragem do meu pai era algo raro. Ele não estava apenas defendendo a mim. Estava defendendo toda uma geração de crianças negras que precisavam acreditar que sua cor não as tornava menos dignas de respeito e dignidade. Certa tarde, quando meu pai me levou à escola, vi um homem que reconheci imediatamente. Era um dos policiais que tinha me atacado. Ele estava parado perto do portão, sem o uniforme, olhando para mim. Meu coração disparou, mas meu pai apertou meu ombro suavemente. Não tenha medo, filho. Você tem o direito de estar aqui. O homem se aproximou devagar, parecendo nervoso. Quando chegou perto, se dirigiu ao meu pai. Rodrigues, posso falar com seu filho? Meu pai olhou para mim como se pedisse minha permissão. Engoli em seco, mas assenti. Oi, garoto, ele disse, a voz baixa. Eu só queria pedir desculpas. Não tem nada que apague o que fiz, mas eu queria que você soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu não sabia o que responder. A lembrança do spray de pimenta ainda me fazia estremecer. Mas naquele momento, vi algo nos olhos dele que não tinha visto antes, arrependimento genuíno. Só, não faça isso com mais ninguém, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele assentiu, os olhos brilhando, como se estivesse prestes a chorar. Depois se virou e foi embora. Meu pai colocou a mão no meu ombro novamente. Estou orgulhoso de você, filho. Com o passar dos anos, a história do que aconteceu comigo se tornou mais do que uma lembrança dolorosa. Ela virou uma semente que crescia em várias direções. Meu pai continuou seu trabalho, mas agora contava com o apoio de muitas outras pessoas da comunidade. Na escola, eu comecei a falar mais sobre racismo com meus colegas. Alguns não entendiam, outros tinham suas próprias histórias para compartilhar. Juntos, criamos um pequeno grupo chamado Vozes Unidas, onde discutíamos maneiras de combater o preconceito e promover a igualdade. Um dia, durante uma dessas reuniões, um dos meus amigos perguntou: "Você acha que o racismo vai acabar algum dia?" Pensei por um momento antes de responder.
Eu não sei, mas acho que, se a gente continuar falando, lutando e ajudando as pessoas a entenderem, podemos chegar mais perto disso. Hoje, enquanto escrevo esta história, sou grato por tudo o que aconteceu. Não pelo sofrimento, mas pelas lições que ele trouxe. Meu pai sempre diz que a mudança é lenta, mas possível, e que o importante é nunca desistir. Ainda existem desafios, mas agora sei que o racismo, embora poderoso, não é invencível. A voz de uma criança, o amor de uma família e a força de uma comunidade podem fazer toda a diferença. E eu prometi a mim mesmo que continuarei lutando, porque essa luta não é apenas minha, é de todos nós. Alguns anos se passaram desde aquele dia, mas o impacto do que aconteceu comigo ainda ecoava em minha vida. Meu pai continuava sendo um pilar na luta contra o racismo no departamento de polícia, mas isso não veio sem consequências. Uma noite, enquanto estávamos jantando, ele recebeu uma ligação. A expressão em seu rosto mudou enquanto ouvia do outro lado da linha. Quando desligou, ele respirou fundo e olhou para minha mãe. Fui transferido, ele disse, a voz pesada. Transferido? Para onde? Minha mãe perguntou preocupada. Para uma delegacia em outro bairro. Disseram que era para variar a experiência, mas a verdade é que querem me afastar. Estou incomodando muita gente. O silêncio caiu sobre a mesa. Eu sabia o que aquilo significava. Meu pai estava sendo punido por tentar mudar as coisas. E você vai aceitar? Perguntei, minha voz embargada. Ele olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso que sempre me acalmava. Filho, às vezes precisamos dar um passo para trás para poder avançar. Eles podem me tirar daqui, mas nunca vão tirar minha voz. Poucas semanas depois da transferência, algo aconteceu que abalou nossa família profundamente. Era tarde da noite quando um barulho alto nos acordou. Um tijolo havia sido jogado pela janela da sala, espalhando cacos de vidro pelo chão. Minha mãe gritou e meu pai correu para nos proteger. No tijolo havia um pedaço de papel preso com fita adesiva. Em letras grandes e rabiscadas estava escrito: "Cala a boca ou vai pagar caro". Eu nunca tinha visto meu pai tão sério. Ele chamou a polícia, mas mesmo enquanto falava com os oficiais, sua expressão era de preocupação. "Isso não vai nos parar", ele disse mais tarde, enquanto recolhia os cacos de vidro. "Mas mostra que estamos no caminho certo. Quando as pessoas ficam incomodadas, é porque a verdade está começando a doer." Mesmo assim, eu sentia medo. Medo de que algo pior pudesse acontecer. Medo de perder meu pai. Pouco tempo depois do incidente, um protesto foi organizado no nosso bairro, exigindo mudanças na polícia e mais proteção para as pessoas negras. Meu pai foi convidado a falar, mas desta vez ele não estava sozinho. A comunidade inteira parecia ter se unido. Caminhamos juntos até a praça principal, onde uma multidão já se reunia. Pessoas seguravam cartazes com frases como "Vidas negras importam" e "Justiça para todos". Quando chegou a vez do meu pai falar, ele me puxou para o palco com ele. "Não é fácil estar aqui", ele começou. "Não é fácil lutar contra um sistema que está enraizado em preconceitos. Mas o que aconteceu com o meu filho e com tantas outras pessoas não pode continuar." Ele olhou para mim e apertou meu ombro. "Este é o meu filho. Ele é forte, corajoso e cheio de vida. Mas o racismo tentou quebrá-lo. E isso é algo que eu nunca vou aceitar." A multidão explodiu em aplausos e naquele momento senti algo diferente. O medo que carregava no peito começou a diminuir, substituído por uma sensação de esperança. Mas nem tudo ficou mais fácil. Durante o protesto, um grupo contrário começou a se aproximar, gritando ofensas e tentando causar confusão. No meio do tumulto, uma garrafa foi arremessada na direção do palco, acertando meu pai no ombro. Ele cambaleou, mas não caiu. "É isso que eles fazem quando não têm argumentos", ele disse ao microfone, segurando o ombro.
Tentam nos silenciar com violência, mas nós não vamos parar. A multidão respondeu com gritos de apoio e a polícia presente afastou os agressores. Meu pai recusou atendimento médico até que todos estivessem seguros. Depois daquele dia, minha família virou um símbolo de resistência na cidade. Mais pessoas começaram a se manifestar, compartilhando suas histórias e exigindo mudanças. O incidente com meu pai foi amplamente divulgado e a pressão sobre o departamento de polícia aumentou. Mesmo com as ameaças, mesmo com os ataques, meu pai continuou de pé. E ao seu lado, eu comecei a perceber que minha voz também tinha força. Filho, ele me disse uma noite enquanto olhávamos o céu, a luta é longa, mas é por ela que vale a pena viver. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, enquanto meu pai estivesse ao meu lado, eu estaria pronto para enfrentar qualquer coisa. Os meses que se seguiram foram desafiadores, mas algo começou a mudar. A comunidade se fortaleceu como nunca, e as vozes que antes eram caladas agora ecoavam por toda a cidade. As histórias de injustiça, como a minha, ganharam força, e as pessoas começaram a exigir mais transparência e responsabilidade do sistema policial. Meu pai, apesar de todas as ameaças e dificuldades, permaneceu firme. Sua liderança inspirou outros policiais a se unirem à causa, e o departamento foi forçado a adotar mudanças significativas. Entre elas, um comitê foi criado para revisar abordagens racistas, composto não apenas por policiais, mas também por líderes comunitários e cidadãos. Uma das maiores vitórias foi a criação de um programa educacional nas escolas, ensinando crianças e adolescentes sobre empatia, igualdade e como identificar preconceitos. Meu pai e eu fomos convidados a participar da inauguração. No dia da cerimônia, a escola estava cheia. Havia professores, alunos, pais e até jornalistas. Quando chegou a hora de falar, meu pai me surpreendeu ao me chamar para subir ao palco com ele. Hoje é um dia especial, ele começou, com sua voz forte, porque não estamos apenas celebrando mudanças, mas plantando sementes para um futuro melhor. Ele olhou para mim com um sorriso e colocou o microfone na minha mão. E quem melhor para falar sobre o futuro do que aqueles que vão vivê-lo? Meu coração bateu forte, mas quando olhei para a multidão, senti algo diferente, confiança. Quando eu era mais novo, comecei com a voz tremendo no início. Pensei que o racismo era algo que a gente só tinha que aceitar, porque era assim que o mundo funcionava. Mas meu pai me ensinou que isso não é verdade. Ele me mostrou que podemos lutar e mudar as coisas. A sala ficou em silêncio e continuei. Eu ainda lembro do que aconteceu comigo, mas agora eu sei que minha história não é só sobre dor. Ela é sobre esperança. Porque hoje estamos aqui juntos, mostrando que o amor e a coragem são mais fortes que o ódio. A multidão explodiu em aplausos e naquele momento senti algo que nunca tinha sentido antes, orgulho de mim mesmo. Nos anos seguintes, a mudança continuou. O comitê trouxe mais transparência ao departamento de polícia e meu pai foi promovido a um cargo de liderança. Ele se tornou uma voz nacional na luta contra o racismo institucional, participando de conferências e treinamentos em todo o país. Eu cresci inspirado por ele, determinado a seguir seus passos. Decidi me tornar advogado para lutar por justiça de outra maneira. Durante minha formatura, meu pai estava na plateia, com lágrimas nos olhos. Você fez isso por você, mas também por todos aqueles que vêm depois de você. Ele disse, enquanto me abraçava. Hoje, ao olhar para trás, vejo que nossa história é uma prova de que mesmo nas situações mais sombrias, há uma luz que pode brilhar. Essa luz é feita de coragem, união e amor. O racismo não desapareceu, mas aprendemos que cada ato de resistência, por menor que pareça, faz a diferença.
E enquanto meu pai me ensinava a lutar, eu ensinei a ele que a força de uma criança pode ser maior do que qualquer sistema. Juntos, provamos que mudanças são possíveis e que a verdadeira vitória vem quando escolhemos o lado certo da história. E assim seguimos, não como vítimas, mas como vencedores, construindo um futuro onde todas as crianças possam crescer livres e seguras. Essa história nos mostrou que mesmo nos momentos mais difíceis, a coragem e a união podem transformar vidas. E agora, eu quero saber de você. O que mais te marcou nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários uma frase que represente o que você aprendeu hoje, ou o que sentiu assistindo. Vamos encher essa sessão de mensagens poderosas. E me conta também de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer e de se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Ative o sininho para receber mais histórias que inspiram, emocionam e transformam. Juntos, podemos fazer a diferença. Até a próxima!